Meus caros católicos, tenho feito, nesses últimos domingos, alguns sermões sobre questões doutrinárias bem importantes, isso desde o primeiro domingo depois da Páscoa. Vale a pena ouvi-los com cuidado. Falamos da imutabilidade da doutrina católica, falamos da missão do Instituto Bom Pastor, falamos da conciliação impossível entre catolicismo e princípios da modernidade. E hoje quero falar do tremendo erro do modernismo, totalmente triunfante entre os membros da Igreja hoje, consciente ou inconscientemente. E é preciso reconhecer isso com tristeza. São Pio X foi um Papa santo, que soube governar a Igreja com as virtudes de um verdadeiro chefe e pai. Dentre os melhores e mais importantes atos de São Pio X, que governou a Igreja de 1903 a 1914, dentre os melhores e mais importantes atos de São Pio X, está precisamente o combate veemente que ele fez ao pernicioso erro do modernismo, que ele chamou de síntese de todas as heresias, ou, segundo outras traduções, que ele chamou de esgoto coletor de todas as heresias. Esse erro que São Pio X combateu com tanta força, resistiu, infelizmente, ao tempo e triunfou mesmo no seio da Igreja, com tantos danos para as almas. Vale a pena entender mais precisamente o que é modernismo, para não sairmos por aí também chamando tudo pura e simplesmente de modernismo. O modernismo, síntese de todas as heresias, destrói a religião católica. O modernismo se baseia em dois princípios da filosofia moderna: o agnosticismo e o imanentismo. O modernismo se baseia, então, no agnosticismo. Isso significa que o modernismo nega que nós possamos conhecer a verdade objetiva tal como ela é. Assim, para o modernismo, para o agnosticismo, não podemos conhecer as coisas tais como elas são, mas temos simplesmente impressões das coisas, nos diz esse erro. Do mesmo modo, também não podemos conhecer se Deus existe ou não. Deus não pode, segundo esse erro, se revelar aos homens, nos dizendo verdades a crer ou coisas a fazer. Enfim, segundo o modernismo, não temos acesso a Deus. Não podemos saber se Ele existe e Ele não pode se revelar a nós. Esse erro do agnosticismo, caros católicos, é próprio da filosofia moderna e tem seu início com Descartes, passando por Kant e outros filósofos modernos. Essa impossibilidade de conhecer a realidade exterior que a filosofia moderna afirma erroneamente, fecha o homem em si mesmo no mundo das suas ideias e dos seus sentimentos. Assim, para o homem, só teria valor o que sai dele mesmo. Passa a ser a verdade unicamente o que tem origem nele. Só serve para o homem o que emana dele mesmo. E é então o outro erro de base, de fundamento do modernismo, é o princípio da imanência, o imanentismo. O modernismo nega então que a religião seja revelada por Deus aos homens e afirma que a religião vem do próprio homem, de um confuso sentimento religioso que está dentro do próprio homem. A religião não seria nada mais do que esse sentimento que está no homem. Os dogmas nada mais seriam do que a expressão imperfeita e sempre inadequada desse sentimento que está no homem. A doutrina católica nada mais seria do que uma invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso dentro de cada um. Mas como o sentimento é algo que muda ao longo do tempo, seria preciso mudar também a doutrina,
os dogmas, para adaptar tudo isso ao sentimento religioso que muda. Os dogmas devem evoluir. Se hoje, por exemplo, as pessoas já não aceitam mais a indissolubilidade do matrimônio, é preciso mudar isso para satisfazer o sentimento religioso das pessoas, nos diz o modernismo. Nós vemos então que o modernismo torna a religião algo puramente subjetivo, que está no sujeito, que vem do sujeito. Ao negar que nós podemos conhecer a existência de Deus, ao negar que Deus pode se revelar a nós, e ao afirmar em contrapartida que só tem valor o que vem do homem, de dentro do homem. Cada um faz a sua própria religião, desde que se sinta bem na religião que fabricou ou escolheu. Assim, se a pessoa já não se sente bem na Igreja Católica, porque ela quer se divorciar e casar novamente, ela passará para uma seita qualquer, onde pode fazer o que bem entende e se sentir bem com isso, achando que, se sentindo bem, estará em união com Deus. O homem toma o lugar de Deus e faz a sua própria religião, define as suas verdades, define a sua moral. Tudo no modernismo deve ser voltado para o homem, para satisfazer o seu sentimento religioso. A religião não é mais para aderir às verdades que Deus revelou, aderir a essas verdades com nossa inteligência. E a religião não é mais para amá-lo com a nossa vontade, fazendo a vontade dele. Não, caros católicos, no modernismo a religião passa a ser simplesmente algo para satisfazer o homem, em função do homem. A religião passa a ser algo para fazer o homem se sentir bem. E ela tem que se adaptar à mentalidade dos homens, para que eles se sintam bem. É exatamente isso que nós vemos hoje em dia. Muitos querem adaptar a Igreja Católica à mentalidade moderna. Já não se aceita mais a noção de uma sociedade hierárquica. É preciso então igualar sacerdotes e leigos. Esses últimos devem distribuir a comunhão, devem fazer as leituras, devem usar roupas de distinção, etc. Já não se aceita mais a diferença entre homem e mulher. É preciso que a mulher seja ordenada, diaconisa, sacerdotisa. Já não se aceita mais a noção de sacrifício. É preciso tentar reduzir a missa a uma mera ceia, a uma mera refeição, a uma confraternização. Já não se aceita mais o teocentrismo, Deus no centro. É preciso então colocar a liturgia em vernácula, na língua do povo. É preciso que o padre esteja virado para o povo. Já não se aceita mais a indissolubilidade do matrimônio. É preciso dar a comunhão aos comunhões de divorciados recasados. Já não se aceita mais a possibilidade do pecado. Não é preciso mais confessar, e o padre não deve falar mais sobre o pecado no sermão. Já não se aceita mais a presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas. É preciso dizer então que se trata de uma presença simbólica. Já não se aceita mais que um Estado confesse a religião católica como a religião oficial e verdadeira. É preciso então defender o Estado laico. E assim vai na concepção modernista. E nessa mesma concepção modernista da Igreja, o Papa, os bispos, os padres devem procurar entender o sentimento religioso do povo e adaptar a doutrina, a moral, a liturgia, tudo ao sentimento do povo naquele momento da história. E alguns entendem justamente assim a Igreja sinodal, uma igreja que escuta as pessoas para adaptar-se a elas, ao sentimento religioso do tempo presente. É o modernismo no seu mais puro suco. Quantas consequências funestas do modernismo que nós vemos por toda parte, mesmo nos meios católicos, e citamos apenas algumas delas, caros católicos. Além disso, é forçoso constatar que cada um tem um sentimento religioso distinto, de forma que alguns podem satisfazer esse sentimento religioso com o catolicismo,
outros com o protestantismo, outros com o islamismo, outros com a Umbanda e etc. E se tudo o que satisfaz o sentimento religioso é verdadeiro, de acordo com o modernismo, consequentemente, todas essas religiões ou doutrinas são verdadeiras, na medida em que satisfazem o sentimento religioso de uma pessoa ou de um grupo. Esse entendimento da fé como sentimento, entendimento que é próprio do modernismo, da fé como sentimento, leva à mais completa indiferença religiosa. Todas as religiões passam praticamente a se equivaler, todas as religiões são boas, pois há pessoas que se sentem bem nelas. Quantas vezes ouvimos, nos mais variados aspectos da vida, o importante é a pessoa se sentir bem. O importante não é a pessoa se sentir bem. Se sentir bem ou mal não tem muita importância. O importante é a pessoa fazer o bem, fazer o que é certo, seguindo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos. Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, caros católicos, ao dizer que sua alma estava triste até a morte, não estava se sentindo bem, mas fazia a vontade de Deus. Na cruz, Nosso Senhor, ao dizer, meu Deus, por que me abandonastes?", não estava se sentindo bem, mas estava fazendo um grande bem. Ele estava fazendo a vontade de Deus para nos redimir. O quanto, caros católicos, o modernismo e suas consequências são opostos à realidade das coisas deve estar muito claro para todos nós. O modernismo, baseando-se na filosofia moderna, e nesses dois princípios, principalmente, agnosticismo e imanentismo, o modernismo, baseando-se na filosofia moderna, destrói tudo, não sobra pedra sobre pedra, como vimos. Vejamos então a verdade das coisas, baseada na sã filosofia, na doutrina católica, a verdade das coisas baseada na realidade. Que Deus existe, caros católicos, nós podemos conhecer pela nossa razão, sem revelação. Aristóteles, filósofo pagão, já havia provado a existência de Deus. Com efeito, do nada, nada se faz. Do caos ou do acaso não pode vir a ordem. Do menor ou do menos perfeito não pode vir o maior ou mais perfeito. É preciso um ser que criou tudo o que existe, que por sua vez, então, não foi criado. Com coisas tão perfeitas na natureza e com tanta ordem, é preciso uma inteligência que pensou e executou tudo quanto existe. É irracional negar ou duvidar da existência de Deus. Como nos diz a Sagrada Escritura, Dixit incipiens in corde suo non est Deus. Disse o tolo, o nécio em seu coração, Deus não existe. É preciso realmente ser tolo ou estar cego pelas paixões desordenadas para não chegar à conclusão de que Deus existe. Deus existe. E sendo um ser inteligente, onipotente, Ele pode se comunicar a nós, pode se revelar a nós. E nós, sendo também seres inteligentes, podemos receber a revelação divina e podemos ser elevados por ela. E nossa razão nos mostra que se Deus nos fala, devemos aderir de modo absoluto, com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, porque Deus não pode se enganar, nem nos enganar. E Ele de fato se revelou a nós, o que comprovamos pelos milagres e profecias, que são motivos de credibilidade. Deus nos falou e enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostra a sua missão divina ao longo de todo o Evangelho, com obras divinas, com ensinamentos divinos. Nosso Senhor nos falou e Ele fundou sua igreja sobre Pedro, para perpetuar até a consumação dos séculos a sua obra redentora, para guardar intactos os seus ensinamentos. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos nós, caros católicos, que criamos a religião segundo nossos gostos. É Deus que nos dá.
Foi Deus que se dignou, em obra de infinita misericórdia, nos falar de si mesmo. A nós cabe agradecer a Deus tão imensa bondade de ter se revelado a nós e aderir de toda a nossa alma, de toda a nossa inteligência, de toda a nossa vontade a Ele, que é imutável e que nos comunicou verdades imutáveis. Não podemos mudar aquilo que nos foi dado por Cristo, não podemos mudar o credo, não podemos mudar a doutrina da Igreja, a moral da Igreja, não podemos mudar a constituição da Igreja, não podemos querer adaptar a Igreja ao mundo, mas devemos querer converter o mundo à Igreja. O Papa São Pio X, que condenou tão veementemente, tão claramente essa heresia, esgoto coletor de todas as outras heresias, o Papa São Pio X, em sua carta chamada Notre Charge Apostolique, dirigida aos bispos franceses, a respeito de um movimento chamado Sion, modernista, afirmou: os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários nem os inovadores, mas os tradicionalistas. Claro, não tradicionalistas no sentido genérico, que é outra heresia, condenada no século XIX, um erro muito grave que hoje existe também nesse nome de tradicionalismo em geral, mas tradicionalistas no sentido daqueles que seguem a tradição da Igreja Católica, a tradição católica, que é o dever de todo católico, é evidente. Tradição, caros católicos, não quer dizer, porém, imobilismo completo. A tradição da Igreja compreende diferentes aspectos. Alguns podem mudar, outros não. O depósito da fé, os ensinamentos infalíveis de fé e moral não podem ser mudados. Os ensinamentos constantes da Igreja ao longo de séculos e séculos não podem ser mudados. Aquilo que foi revelado aos apóstolos por Cristo ou pelo Espírito Santo, que se transmite de geração em geração, não pode ser mudado. Estamos batendo nesta tecla há vários domingos. Essa tradição chama-se tradição divina, ela não pode ser mudada. Existe também a tradição eclesiástica, são todas as coisas que não são intrínsecas ao depósito da fé, mas que são um patrimônio e a herança das gerações precedentes, transmitidas para as gerações subsequentes pela Igreja, na Igreja. Na tradição eclesiástica pode haver certas mudanças, e não se exclui a aceitação de mudanças legítimas naquelas partes da tradição que podem mudar. Na medida em que uma mudança não é uma novidade, na medida em que uma mudança é feita por quem tem autoridade para fazê-la, na medida em que não se rejeita a legitimidade do que veio antes, e na medida em que a mudança é realmente necessária, e assim a mudança pode ser possível e legítima. Então, em algumas coisas a tradição pode ser mudada, em outras não. Nos aspectos em que a tradição eclesiástica pode ser mudada, a mudança deve ser baseada na própria natureza desse aspecto da tradição. Por exemplo, os ritos litúrgicos só podem ser mudados quando as mudanças são realmente orgânicas, sem rupturas, sem fabricações artificiais, e quando as mudanças servem para expressar mais perfeitamente a fé, e quando a composição das orações expressa melhor a intenção de sempre da Igreja, e quando as orações são tornadas, desse modo, mais eficazes. Assim podemos citar como exemplo a mudança bem feita. Como mudança bem feita, podemos citar o exemplo da introdução, na Idade Média, da elevação das espécies, logo após a consagração. Mudança bem feita, porque expressa mais perfeitamente a fé na presença real e substancial de Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Uma mudança na liturgia não pode destruir o edifício litúrgico desenvolvido sabiamente ao longo dos séculos, nem amenizar a profissão de fé.
tornando-a menos clara, diminuindo, por exemplo, os gestos que confessam a presença de Cristo na Eucaristia, diminuindo as genuflexões do Padre, diminuindo o cuidado com as partículas consagradas, etc. Coisa que infelizmente aconteceu com a liturgia dos últimos 40, 50 anos. Enfim, nenhuma parte da tradição deve ser mudada, exceto quando a mudança favorece realmente o crescimento na fé daqueles que são os destinatários da tradição e quando essa mudança está de acordo com a natureza daquilo que vai ser mudado. A fé imutável é o princípio constante que deve sempre guiar qualquer mudança nesses aspectos passíveis de mudança na tradição. Se a mudança diminui a expressão da fé, ou se ela diminui a fé dos membros da igreja, evidentemente não será uma mudança boa. Diante de tal grave erro, que é o modernismo, a pior das heresias, devemos ter, caros católicos, uma fé sólida, profunda, viva. Devemos com alegria aderir à revelação de Deus, que nos falou pelos profetas e por seu próprio Filho. Devemos ter uma fé viva, que age pela caridade, pelo amor a Deus e ao próximo. Para ter essa fé, devemos, antes de tudo, pedi-la a Deus. Devemos ter, caros católicos, uma vida séria de oração e devemos buscar conhecer, segundo o nosso estado e nossa condição, a doutrina da Igreja. Devemos também ter um amor profundo pela tradição eclesiástica, por essas coisas que se foram formando ao longo dos séculos, a partir do conhecimento profundo que a Igreja tem de nossa natureza humana e da doutrina de Cristo. Como diz São Paulo, que Cristo habite pela fé em nossos corações, para que, fundados na caridade, possamos compreender a latitude, a longitude, a altura e a profundidade do amor de Cristo para conosco. Adesão total à fé imutável que nos vem da revelação divina e que a Igreja guarda, preserva, defende e transmite ao longo dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.